E aí pessoal do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o meu novo deck de Pokémon. Para você que me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho uns 3 estruturais de Pokémon, né, desses decks fechados que você compra. Eu tenho o da Gardevoir, tenho o do Charizard e tenho o do Zapdos, que por sinal é o meu Pokémon favorito. Mas dessa vez eu vou trazer para vocês um deck que eu montei parte por parte, carta por carta, porque bom, eu vi uma build na internet, me interessei e eu achei que estava em conta até o valor para comprar. E esse deck acabou se mostrando um pouco bem competente, essa que é a palavra. Então vamos pro vídeo. Antes de mostrar o deck para vocês, eu tenho 2 agradecimentos rápidos para fazer. O primeiro é pro Léo da Takara Soco. A Takara Soco é uma loja nova que abriu no Instagram com ênfase em Pokémon. E foi lá, com eles, que eu consegui pegar boa parte das cartas que vocês vão ver nesse vídeo, tá? Eles foram muito atenciosos e trouxeram pra mim, inclusive, as cartas aqui na estação perto de casa. Foi bem bacana e eu agradeço por isso. Além disso, eu quero agradecer pra você mesmo, que é membro do canal e que me ajuda com apenas R$5 da sua esfirra a continuar produzindo esse conteúdo, beleza? Então vamos lá. Então estamos aqui com o deck, né? O deck é um deck focado no Totodile e nas suas evoluções. Ele contém 19 cards de Pokémon, 12 itens, 5 ferramentas, 2 estádios, 13 treinadores e 9 energias, tá? Esse deck é um deck que eu montei porque, bom, primeiro eu gosto do Totodile, é um Pokémon que me diverte muito, eu sempre achei ele muito massa no desenho, e além disso eu achei a gameplay dele bastante interessante, tá? Então eu vou primeiro mostrar o deck para vocês e depois eu vou explicar como ele funciona. Então o deck conta com 3 cópias do Totodile, 3 cópias do Croconal e 3 cópias do Feraligatr, beleza? Eu vou mostrar para vocês mais perto aí as artes das cartas, são bem bonitinhas, beleza? E aí além disso, então, a gente tem um pack com 2 Fibas e, consequentemente, os 2 Milotics, os Milotics que o Léo da Takara Soco me arrumaram. Bom, tem também o Relicante, que é um dos Pokémons que faz esse deck funcionar, no fim das contas. O Mimikyu. 3 do Muckidori, que é um macaquinho. E um Budew, que é bem standard nos decks atualmente. Agora vamos para os itens. De itens a gente tem 3 Pegador de Contra-Ataque, uma Night Screecher, né, que no fim das contas é a maca, uma Ultra Bola, 4 Pokégears, beleza? Um Poffin de Colega, um Recipiente Terrestre, e aí aqui, né, como eu só tinha essa Ace Specs, que no caso é o Pegador Superior, é a que eu estou utilizando. Mas o correto nessa build seria usar o carrinho, tá? Que traz vários Pokémons iniciais, ou talvez utilizar mais Poffins como uma opção. Eu ainda estou estudando as possibilidades, mas o deck é bastante recente na minha mão e por isso eu estou utilizando essas cartas que eu tenho, tá legal? Então eu estou usando um Skate de resgate e 2 máquinas técnicas de evolução, 2 capas luxuosas, e aqui a gente fechou as ferramentas. Por fim, a gente está usando 2 Artazon como estádios, e aí a gente vai para os apoiadores, contendo um Plínio, 2 Ajuda da Vitória, 2 Pesquisa de Professor, 4 da Quissera, 4 do nosso querido Arven para fechar o nosso conjunto de treinadores. E por fim, a gente usa 4 energias de água, 3 energia básica sombria, que é a que a gente usa no Muckidori, e 2 energia luminosa, que no fim das contas ela é a energia que a gente precisa que ela seja, beleza? Então agora eu vou explicar para vocês como funciona a estratégia desse deck. Então, como eu já tinha adiantado para vocês, esse deck aqui é focado no Totodile e na sua linha evolutiva, beleza? Considerando isso, qual que é a principal vantagem de utilizar esse Pokémon no fim das contas em detrimento a qualquer um? Ele nem é um EX, nem mesmo um daqueles Pokémons Terra. Qual que é a grande vantagem? Bom, primeiro eu vou falar sobre o custo de energia desses Pokémons, né? O ataque do Totodile e do Croconal é apenas uma energia de água que pede. E ele... Bom, eu vou explicar o ataque em si
Por quê? Porque isso vai ser importante no fim das contas. Primeiramente falando do Totodile. O Totodile tem um ataque mordida e ele dá 10 de dano. E com esse ataque, o Pokémon que sofre esse ataque do meu oponente não pode recuar no próximo turno. Beleza, o Croconaw por sua vez, o Croconaw ele dá um ataque de 30 de dano e ele bate e volta pro banco, ou seja, ele recua, o que é bom, né? Pensando pelo lado de que você vai proteger um dos seus principais Pokémons. Enquanto que o Feraligatr, eu vou falar primeiro do ataque dele e depois da sua habilidade. O ataque dele é Onda Gigante e fala assim, durante seu próximo turno esse Pokémon não poderá usar o Onda Gigante, mas é um ataque de 160 de poder. Mas o que torna esse Feraligatr uma máquina de destroçar decks é basicamente essa habilidade dele. Que eu vou resumir. Basicamente a habilidade dele fala assim, olha, você vai tomar 50 de dano, sendo que ele tem 180 de pontos de saúde, e os ataques dele causarão 120 de dano a mais ao Pokémon oponente que esteja ativo, antes mesmo de aplicar a fraqueza e resistência, o que torna ele uma máquina de matar. E aí, o que faz esses 3 Pokémons combinarem enormemente é, no fim das contas, o Relicante. Porque o Relicante, enquanto ele está no meu banco, ele tem a seguinte habilidade, Mergulho na Memória. Significa o quê? Significa que um Pokémon meu, por exemplo, que esteja num estágio de evolução 3, como é o caso do Feraligatr, ele consegue utilizar os ataques das todas as versões de linha evolutiva que ele possui. Então, nesse caso, eu consigo, desde que o Relicante esteja no meu banco, atacar com o Feraligatr usando o Impulso Reverso. Então, geralmente o que você vai querer fazer nesse ponto é usar a habilidade todo turno do Âmago Torrencial, aí o Feraligatr toma 50 de dano e ele ataca com o Impulso Reverso. Então ele vai atacar com 30, mais 120 que a habilidade dá, que dá um total de 130 pontos, ele vai bater e vai voltar para o banco. E aí nesse lugar você vai colocar algum outro Pokémon que seja mais interessante para aquele momento, né? A ideia é que você preserve esse que é o seu principal sweeper do seu time, né? Tá, beleza, mas ele tá tomando dano, né? Que são uns 50 e 50 que ele vai batendo. Para isso que a gente utiliza o Muckidori no time. O Muckidori, ele tem uma habilidade que se você tiver uma energia sombria ligada a ele, você pode pegar 3 contador de dano de um dos seus Pokémons e reposicionar para um Pokémon do time adversário. Então, desde que a gente tenha essa combinação de cartas aqui na mesa, você vai estar causando 30 do Muckidori, mais 120 da habilidade do Feraligatr com algum dos ataques combinados, depende do que você queira, né? Ou seja, se eu usar o Impulso Reverso, eu vou ter 120, mais 30, 150, mais 30 de dano do meu Muckidori. Isso sem falar que os 50 de danos que o Feraligatr tomou vão ser reduzidos para apenas 20. Ah, mas e se eu aumentar o número de Muckidores? Bom, aí esse dano vai cair muito mais em relação ao que era, beleza? E aí, como outra opção pro deck, né? Ainda utilizando a mesma lógica de se aproveitar do Relicante, a gente utiliza o Feebas. Por que o Feebas? Primeiro porque se eu estou utilizando o Relicante, quando ele evoluir para Milotic, ele vai conseguir usar o ataque da evolução anterior, que é o Mangual. O Mangual diz o seguinte, esse ataque causa 10 de pontos de dano para cada contador de dano neste Pokémon. Ou seja, se ele já apanhou muito, eu consigo usar, considerando que a Milotic tem muita vida, no total 270, eu consigo usar o ataque da Milotic, vezes esse número de contador de danos que ela tiver tomado. E a Milotic tem uma habilidade muito interessante, que no fim das contas é previna todo o dano e os efeitos causados por ataques dos Pokémons Tera do seu oponente. Significa que, por exemplo, o Charizard do deck de batalha do Charizard não consegue causar dano a essa Milotic. Em geral é isso, essa é a combinação de cartas que você vai procurar ter nessa estrutura de deck, né? E é assim que você faz um deck muito divertido, em que toda hora que você tiver essa combinação de cartas, basicamente você tem cobertura para muitos e muitos dos decks que estão rodando no meta. E além de tudo, você ainda joga com o Feraligatr, que é um Pokémon muito massa. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma moral lá pro pessoal da Takara, tá bom? E depois vem me falar o que vocês achou, beleza? Valeu, tamo junto, falou, é nóis!